Estou bem aqui em Jundiaí, na Praça Mário Magraggio. Então nós estamos nesse local assim tão importante, né, da história da imigração italiana aqui para o Brasil, para falar aqui dos italianos nessa cidade, né, que chegaram aqui no século XIX, após a inauguração das ferrovias, e vieram as novas possibilidades de locomoção. E com isto, com a chegada dos primeiros imigrantes para combater a necessidade de mão de obra após o fim da escravidão. A região da colônia, do núcleo de Jundiaí, para hospedar os trabalhadores, principalmente os italianos, que chegaram no final do século XIX, que chegaram aqui em grande número e se adaptaram muito bem com os moradores locais. Foram 4 núcleos coloniais que foram criados aqui: o de Caxambu, o de Roseira e Treviú. Com eles veio o comércio, a indústria, além do café, né, que proporcionou o crescimento aqui de Jundiaí, mas que teve uma fase crítica, né? A relação aqui, a relação dos moradores aqui, né, desses descendentes de italianos que hoje perfazem mais de 75% da população de Jundiaí, é uma relação cordial, muito bonita, né? E eles, depois dessa crise cafeeira, né, eles então introduziram aqui em Jundiaí, aqui eu estou no bairro da Colônia, né, que foi um dos pontos assim importantes de fixação dos italianos. E eles vieram para cá, embora tenham chegado aqui apenas com a roupa do corpo. Os bravos imigrantes italianos iniciaram novos cultivos e se estabeleceram aqui na cidade armazéns. Com a crise cafeeira do início do século XX, a vinicultura ganhou ainda mais força e o Portal do Sertão tornou-se a terra da uva. Então nós estamos vendo, né, esse grande trabalho. Atualmente a população de Jundiaí é composta por 75% de descendentes de italianos, uma das maiores do Brasil. E aqui é comemorado, né? A cidade comemora anualmente. Então aqui existe a festa da uva e a festa do colono italiano. São celebrações importantes para a cidade. Então estamos nessa praça importante aqui para os moradores dessa localidade, para também a direção da cidade, né? Então, que importante, né? É a presença desses homens aqui que, depois de uma crise séria que aconteceu aqui no Brasil, eles então começaram a plantar uvas aqui, né? Então a história da uva em Jundiaí é bastante antiga. Em 1669, quando a cidade era apenas um povoado, o cartório do primeiro ofício já registrava a venda de vinho de uva produzido aqui em Jundiaí. Mas foi somente no final do século XIX que a produção se ampliou com a chegada da variedade de uva Isabel, trazida pelos imigrantes italianos. As uvas que mais se adaptaram foram trazidas do Alabama, dos Estados Unidos, com o nome de Niágara. Entretanto, a cidade ganharia destaque na produção a partir de um fato ocorrido importante no ano de 1933, quando, a partir de uma mutação genética somática espontânea, em meio à produção da Niágara branca, surgiu uma variedade rosada, a principal uva da região. Essa mutação espontânea chamou a atenção dos produtores e também do consumidor. A Niágara rosada passou a ser conhecida nacionalmente em Jundiaí, por ser o berço dessa variedade, e passou a ser conhecida como a terra da uva, apelido dado à cidade em função de um prêmio obtido na Exposição Internacional do Rio de Janeiro, e também ao prêmio obtido na Exposição Vinícola do Estado em Jundiaí, em 1934, como a uva Niágara. O ocorrido foi tão significativo que no ano seguinte foi realizada em Jundiaí a primeira festa da uva, com mais de 100 mil participantes, em um período
do qual a população da cidade não ultrapassava 40 mil habitantes. Hoje a uva Niágara Rosada é uma das variedades de uvas de mesa mais cultivadas no país, sendo nossa região a principal produtora nacional. Jundiaí é uma cidade tradicionalmente italiana. Em alguns momentos, mais de 50% da população era descendente direta de imigrantes. Atualmente, a população é composta por 75% de descendentes italianos, formando uma das maiores colônias do Brasil. Há décadas são comemoradas as festas da comunidade com a festa da uva, a festa da colônia italiana. Nos dias de hoje, a colônia italiana pode ser revisitada nas inúmeras adegas artesanais ainda existentes nas fazendas de frutas e principalmente pelo cultivo das uvas de mesa e do vinho. Então, que coisa maravilhosa, né? Que tremendo, né? Nós percebemos aqui, entendeu? A presença dos italianos nessa cidade, né? Nessa cidade, nós vemos então a presença dos italianos aqui. Dessa cidade, nós estamos nessa praça que é uma homenagem justa, né? Que os italianos receberam aqui da prefeitura. Então nós queremos assim homenagear também, enfatizar a importância dos imigrantes que vieram para São Paulo, o maior estado do Brasil, a locomotiva